Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Vamos bater muito papo sobre o Corinthians e o Internacional. Que campanha de recuperação que está fazendo o Colorado. Chega deixando o seu like, não esquece, mãozinha que está aqui embaixo, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. E Eduardo Genac está comigo mais uma vez para esse pré-jogo. Edu, teremos Memphis Depay, porque no Campeonato Brasileiro podemos ter. Na Copa do Brasil não é possível, mas no Campeonato Brasileiro, sim. E já temos aquela frase, hein? Corinthians não vai barrar. A frase que Ramon Dias cunhou no Vasco. E ele garante que o Corinthians também não cai. Mas a vida não é fácil. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio, tudo bem? Sim. Realmente, a vida não vai ser fácil do Corinthians não nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Apesar do time vir jogando bem, principalmente nas Copas, né? Mas no Campeonato Brasileiro é aquela história. Quando olha ali para a tabela de classificação, dá aquele frio na barriga. O Corinthians é um time muito grande, muito gigante. É verdade que quando a bola rola em Itaquera, a torcida também apoia, mas sem dúvida alguma, uma pressão gigantesca, né? Para o Corinthians não cair, e isso acaba atrapalhando, né? Por exemplo, no último fim de semana, num clássico contra o São Paulo lá em Brasília, válido pelo Campeonato Brasileiro, é assim, a gente pode falar, por que não, que a questão ali mais mental, psicológica, talvez, pesou bastante. Lembrando que o Corinthians teve dois jogadores expulsos, né? O Fagner, no final do primeiro tempo, depois outro no meio ali do segundo tempo, e mesmo assim estava 2-0 para o São Paulo, né? O Corinthians fez o gol dele, fez 2-1, né, com o Yuri Alberto, e quase empata o jogo com 2 a menos. Ou seja, esse ânimo, né, essa força de vontade que o Corinthians mostrou no final do clássico contra o São Paulo. Depois o São Paulo, num contragolpe, fez o terceiro gol e aí liquidou a partida. Agora, esse ímpeto, né, alvinegro tem que prevalecer em todo o jogo daqui para frente, mas aí que tá. É muito complicado, né, nessa reta final do campeonato, mas o Corinthians vai ter que achar uma forma de conseguir fazer isso. Você tem que ajustar. Não adianta passar, virar o fio, né? Não adianta passar ali a força de vontade para agressão, para violência. Eu, por exemplo, avaliando os dois lances, né? A torcida do Corinthians reclamou demais, o time do Corinthians reclamou demais. Para mim, os dois lances para expulsão e ponto final. Mas, enfim, essa questão mental, essa questão psicológica, né? Que hoje é tão importante no futebol, eu acho que é o que mais pesa para o Corinthians, porque o futebol da equipe alvinegra voltou. Podemos falar que. E a gente tem até uma tela para mostrar isso, Fábio, que ilustra bem isso que eu estou falando. Que assim, os principais nomes do Corinthians, aqui é chutes ao gol, para ver Sim. como o Rodrigo Garro aparece lá com 23 chutes ao gol, né, no campeonato inteiro. É o primeiro jogador do Corinthians que aparece aí, ou seja, ele já está aí na sexta posição, né, atrás de jogadores de outros times. Mas mais importante do que isso é que a eficiência do ataque alvinegro está melhorando. Tanto que se a gente for pegar os últimos 5 gols do Corinthians no Campeonato Brasileiro, tudo bem, perdeu para o São Paulo por 3-1, mas foi o Yuri Alberto que fez o gol. E tava muita gente reclamando que ele não estava fazendo gol. Aí o penúltimo jogo do Corinthians foi em casa contra o Atlético Goianiense. O Romero fez 2 gols e o Garro fez um gol. E antes disso, havia ocorrido aquela derrota, né, do Corinthians aí no Rio contra o Botafogo, 2-1, mas o gol também foi do Garro. Ou seja, o Garro, que está aí na nossa imagem, né, é o grande nome desse time do Corinthians, não tenho dúvida quanto a isso. Mas também o Yuri Alberto está voltando a marcar, o Romero aos trancos e barrancos, né? Ele que é um jogador muito aguerrido, tecnicamente ele não é tão perfeito assim, mas enfim, ele está botando a bola para dentro do gol. O Igor Coronado vem também ganhando espaço, vem jogando bem, ou seja, o Corinthians, desse ponto de vista mais técnico, eu acho que está tudo bem. Acho que tá. Agora o Ramon Dias conseguiu ali ajustar o time. Mas é claro que quando você está na zona do rebaixamento, qualquer lance, qualquer resultado, qualquer coisa dentro de um jogo já vira uma hecatombe, né? Então vamos ver se o Corinthians vai ter força, principalmente psicológica, para sair desse ciclone aí que ele se meteu. Né? E aí você disse muito bem a questão mental, a questão emocional.
é quando você está dentro da zona de rebaixamento, qualquer pavio que acende ali já vira uma grande explosão, né? Então aquela entrada que seria uma entrada de jogo já vem numa carga emocional mais forte, você já entra mais forte. O Fagner já é um jogador que tem esse peso, né, na carreira e desfalca o time, inclusive, contra o Internacional, cumprindo suspensão. E aí o técnico Ramon Dias precisa dosar e passar para os caras. E talvez ele tenha chamado a responsabilidade com essa frase. Agora, do outro lado, o Internacional tem nada a ver com isso. Campanha excelente de recuperação, em virtude principalmente do que aconteceu da tragédia no Rio Grande do Sul. Ele ficou muitos jogos sem atuar, mas voltou numa corrida de recuperação, trocando o treinador, e o carro estava em movimento e o Roger pegou a direção e foi alinhando. E hoje o Internacional faz uma campanha fantástica, porque nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Só ele e Palmeiras têm essa campanha, Edu. Não, sem dúvida. E assim, o Roger Machado, a gente estava falando no outro pré-jogo, né, sobre do Bahia e do Flamengo, sobre treinadores dessa nova safra, treinadores estudiosos, treinadores que realmente saem daquele estilo paizão, né, que era o estilo do Filipão, do Abel, Braga, enfim. O Roger Machado, assim, eu fui setorista do Palmeiras aqui uma época, né, quando ele foi treinador, 2017, se não me falha a memória. Assim, o Roger Machado, eu sempre gosto de dizer isso, ele é um pouco, acho que, subestimado aqui no campeonato Verdade. brasileiro, né, no cenário nacional. Ele entende muito de bola, ele que foi um jogador com títulos, né, um jogador importante nos clubes por onde passou. Agora, o que você disse, ele arrumou esse time do Inter, né? Se a gente fizer o recorte só do mês de setembro, o Inter teve 5 vitórias e um empate, aproveitamento de 89%. E, inclusive, convido a todos, né, se a gente for pegar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro no nosso aplicativo da Flash Score e fizer aquele recorte das últimas 10 rodadas, o Inter é o líder, com 23 pontos ganhos em 10 jogos, 19 gols marcados e apenas 8 gols sofridos. Nesse recorte ainda do mês de setembro, a média de gols marcados da equipe colorada é 2,7 por jogo. Ou seja, realmente o Inter está com um volume muito grande, né? O Alan Patrick está voltando. Por exemplo, nesse último jogo, eu narrei essa partida do fim de semana do Inter com o Criciúma. O Alan Patrick foi muito bem. Realmente as peças Wesley foi ali. muito bem, né? Então, o Wesley, a gente tem até a tela do Wesley aí para mostrar, né? Então, essa posição média aí da equipe do Inter são todos jogadores que realmente estão se encaixando, né? O Wesley realmente atuou muito bem nessa partida aí contra o Criciúma. Enfim, a equipe Foi colorada contra o tem Vitória, né? Foi tudo. contra o Vitória. Isso, desculpa, eu estou falando 3-1. Criciúma, mas foi contra o Vitória. O jogo que eu narrei foi o antes, foi Grêmio e Criciúma. Exatamente. Foi Isso. Vitória, desculpa. Exato. Obrigado, Fábio. Enfim, a equipe do Inter tem tudo para vir aqui em São Paulo, né? O gramado da Neoquímica Arena é um gramado muito bom e esse time do Inter realmente pode complicar aí a vida do Corinthians, né? Lembrando que esse time ainda tem o 29 ali, por exemplo, é o Thiago Maia, que também está fazendo boas partidas. O número 5 é o veterano, né, o Fernando, que também tem, Sim. tem entregado bastante ali no início da armação das jogadas. Né? O Alan Patrick, como eu disse, é o 10. Ele está atrás ali do Ener Valência, que é o 13. E o Wesley, que é o 21. O Ener Valência, eu acho que é o único que está destoando ainda um pouco nesse sistema ofensivo aí do Inter. Né? Os outros jogadores realmente estão sempre um pouco acima, cada partida melhorando um pouco mais. O Ener Valencia eu acho que ainda pode entregar um pouco mais. Só vamos ver se isso acontece aí nessa partida contra o Timão. Tem muito recurso, principalmente na parte ofensiva, né? O Inter investiu bastante na parte ofensiva para se reforçar na janela. E olha, se a gente olhar a tabela de classificação, não dá para falar em título. Acho que aí é distante demais, né? Apesar de ter um jogo a menos, que é aquele jogo do Inter com o Flamengo, que a gente já debateu também no pré-jogo do Flamengo. Mas você pode falar em Libertadores com tranquilidade. Hoje a pontuação é a mesma do Bahia, que é o sexto colocado. Não estou nem dizendo se vira G7. Vira G7, o Inter está dentro.
mas ele pode muito bem ali brigar com Flamengo, São Paulo, Bahia pela 4ª posição, por exemplo. Ele tá no bolo, cara, ele tá ali brigando contra todo mundo. Esse jogo do Flamengo, se ele vence o Flamengo, por exemplo, ele vai aos 48 pontos que o Flamengo hoje tem. Perde no critério número de vitórias, mas está ali no bolo, já ultrapassa o São Paulo. E realmente, eu acho que ninguém apontava o Inter como um time postulante a Libertadores. Tanto que durante o episódio, algumas reuniões aconteceram na CBF, tinha quem defendesse, inclusive, que, olha, tira o Inter, Grêmio, Juventude e rebaixamento, deixa eles como se fosse um café com leite. O Inter não teve esse benefício e foi lá e está brigando por Libertadores. Que campanha, hein? Não, sem dúvida alguma. Realmente é de tirar o chapéu essa campanha do Colorado, né? Como você disse, o Inter fez também boas contratações, tanto no começo do ano, tal, como nessa janela agora do meio do ano, né? São jogadores que foram chegando, foram compondo, e não, realmente, do meio para frente, o Inter tá redondinho, né? E mesmo a defesa, né? Por exemplo, uma das estreias, né, do Inter nessa última Sim. partida, o Cleiton, né? Que chegou, já jogou muito bem ali ao lado do Vitão, o Bruno Gomes e o Bernabé nas laterais, né? O Inter realmente bem ajustadinho, bem. Ó, eu concordo com você. A gente vai ter uma briga grande agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro por essa, vamos dizer assim, 4ª posição, né? Pelo G4 aí, pela última posição do G4. E aí o Inter tá na briga, Bahia, São Paulo e Flamengo. Esses 4 times aí vão sim lutar até o fim para realmente ficar aí no G4, né? Lembrando, claro, que tudo indica pode pintar um G6, aí vai todo mundo para a Libertadores. É verdade. E aí vamos ver como é que o Inter vai se portar e o Corinthians, né? Se vai se livrar dessa questão de rebaixamento, porque Dom Ramon disse não vai abarrar. O Vasco deu certo e a torcida corintiana quer saber disso e também das outras competições, mas nosso foco aqui foi apenas o Campeonato Brasileiro. Edu, um grande abraço, grandes jogos nesse fim de semana e todos eles passam aqui na Flash Score. Até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Um abração para você também. E eu convido você a curtir as transmissões através do nosso site, flashscore.com.br, e do nosso aplicativo também, porque aqui é diferente, você lê o jogo com a gente, com a estatística na palma da sua mão. Um grande abraço, bons jogos do Campeonato Brasileiro e das outras competições também, que a gente não perde nada. Tem Liga dos Campeões, Premier League, Bundesliga, La Liga, tudo passa na Flash Score. Tchau, tchau.